Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Libera Libido. Hoje a gente está trazendo um tema um tanto quanto peculiar e, como vocês sabem, a ideia aqui é desmistificar olhares, rever alguns conceitos, reavaliar algumas ideias e algumas ponderações que a galera sempre nos impõe. Hoje nós vamos falar sobre morte, esse tema que há séculos vem sendo falado, há muito tempo as pessoas vêm comentando sobre isso, principalmente na área da filosofia, e a gente tem hoje a alegria, né, de ter o nosso parceiro das lives, o nosso parceiro na apresentação do programa, que é o Henrique Pinheiros, para conversar com a gente um pouquinho a respeito da morte. Henrique, muito bem-vindo novamente, é uma alegria ter você conosco, e sempre engrandecendo aqui o nosso programa, sempre trazendo colocações e ponderações tão específicas e importantes. Então, muito bem-vindo, Henrique, e traga aí para a gente já uma pitadinha do que é a morte, ou do que a gente vai falar, afinal de contas. Henrique, acho que só arruma o seu som para mim. Acho que teu áudio tá... Aí, bora lá. Gente, a gente está tendo um pequeno probleminha com o som. Já eu volto, mas antes disso, eu quero pedir para vocês, enquanto a gente dá uma arrumadinha aqui na questão do som, para vocês lembrarem que o nosso programa Libera Libido, ele é transmitido aqui pelo canal do YouTube, do canal É Bossa Espaço de Arte. Esse canal, ele foi criado, foi desenvolvido pela nossa loja, a loja É Bossa, loja Conceito. A gente tem um espaço físico na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, mas a gente atende todo o mundo através dos correios, né? Então você pode encomendar sua peça, valorizar a arte e a cultura, acho que é extremamente importante, e a ideia dos programas também surge dessa necessidade que a gente tem. E aí, o que acontece? Quando a gente traz um programa desses, através da nossa loja, o intuito é fazer com que a gente reavalie realmente alguns passos, algumas falas nossas, algumas colocações que às vezes a gente deixa elas tão comuns ao nosso dia a dia e não para refletir a respeito. No programa Libera Libido, a gente tem um Instagram, que é o @programa Libera Libido, no qual vocês vão encontrar todos os programas que já antecederam, inclusive esse que a gente está fazendo hoje, ele vai estar disponível a partir dessa quarta-feira, no caso no dia 22 de setembro, e vocês vão ver ele também no canal, né, no Instagram da eBossa, @ebossa_oficial. Além disso, a gente tem o podcast do nosso programa Libera Libido, através da Rádio eBossa. Ele também fica disponível a partir da quarta-feira. E a nossa maior alegria no último momento, né, nesses últimos dias, que é a parceria com a Rede Smart de Comunicação, através do canal 23 em São Paulo. Conforme a localidade, a Rede Smart ela é transmitida para todo o Brasil, e conforme a localidade, o número acaba alterando. Então, você tem que acessar a sua TV Smart, através da sua TV Smart, a Rede Smart, para descobrir aí qual que é o número dela exatamente. A Rede Smart também nos traz essa alegria de estarmos ao vivo, não, disponíveis para 196 países de todo o mundo. Então, bora liberar esse libido, pessoal. E aí, eu vou fazer o seguinte, agora, nesse momento, eu vou trazer para vocês o nosso super convidado, que é um poeta, um amigo muito próximo que a gente fez através das mídias mesmo, e que está sempre presente aqui nos nossos programas, sempre também interagindo, trazendo muitas colocações e muitas curiosidades, né, sobre esse universo da poesia. E é uma coisa que a gente sempre fala, a gente sempre comenta aqui, que a poesia ela dá essa liberdade para a gente de falar sobre alguns temas que são tão peculiares, às vezes tão complicados da gente tratar, e a poesia tem essa liberdade. A arte, na verdade, ela dá essa liberdade pra gente, mas a poesia, ela acaba trazendo essa tranquilidade na fala. E aí eu quero chamar o meu amigo, meu querido, meu fofo, o Beto Roberto Andrade. Beto, eu acho que o teu fone tá desligado, dá uma conferida aí. Dá uma olhadinha porque não tá funcionando o teu áudio, Beto. Vou fazer o seguinte. Olá, boa noite. Garoto, muito bem-vindo. Que honra ter você aqui. Muito obrigado. A honra é toda Beto, minha, estou muito feliz.
Amor, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você se apresentar rapidinho e segura aquela história do livro aí, que a gente, antes disso, eu vou pedir para o Henrique conversar também conosco, antes de você trazer a leitura do livro. Para quem não sabe, o Beto está lançando um super... Aliás, um já foi lançado, tá vindo outro já, né, Beto? Sim, então, ó, fale-me mais a respeito. Boa noite mais uma vez a todos e a todas. Que honra estar podendo participar deste programa fantástico. Eu sou Roberto Andrade, poeta e escritor, aqui do interior da Bahia, isso mesmo, aqui de Rui Barbosa. Tenho 20 anos, sou dono do Instagram @poetaaprendiz. O Instagram é esse que eu ativei nesse período de pandemia. Tem uma história fantástica que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje e falar a respeito do meu livro, que tem super a ver com o tema deste programa. Então, estou muito feliz, muito honrado e vamos que vamos. Opa, a gente está mais feliz ainda, viu, Beto? Obrigada por topar participar aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, antes de trazer a leitura, a fala do Beto, até mesmo sobre o livro, eu vou pedir para o Henrique agora se apresentar, para aparecer aqui para a gente, dar o seu ar da graça. E o Henrique, para quem está chegando agora no nosso programa, é o meu parceiro aqui do programa, ele que é filósofo e psicanalista, ele traz sempre as ponderações desses dois universos aí bastante interessantes, dentro de cada assunto que a gente aborda. Então, Henrique, muito bem-vindo, por favor. Boa noite. A internet aqui deu algum problema, mas estamos de volta em tempo ao vivo, né? O programa ao vivo é assim mesmo. Um grande prazer estar aqui novamente e, mais uma vez, obrigado você aí que deixou a gente entrar na sua casa, no Spotify, no YouTube, que a gente está ao vivo. Na quarta-feira nós vamos estar na Rede Smart Comunicação, como a Júlia já falou. Então, esse programa vai passar na Rede Smart. Então, você que está assistindo a gente da Rede Smart, ó, é um grande prazer estar com vocês. E uma honra. Obrigado, viu? Nos acompanhe toda semana. E esse tema da morte, Júlia, nossa, esse tema, ele é tão atual, né? E ao mesmo tempo tão difícil de ser falado. Nos últimos, por volta de 1 ano e meio, nós temos tendo que lidar com essa questão da morte. A morte é algo que agora, que às vezes era deixado um pouco de lado, agora não mais pode ser deixada. Acontece. Nós estamos presenciando isso. Quantas famílias aí perderam seus entes queridos. E é um tema que tão importante, principalmente, além de trazer tantas questões e que envolvem a morte, a questão do luto, da melancolia, enfim, que eu acho que a gente vai decorrer durante o programa sobre essas questões, e um pouco do Roberto, né, desse poema que ele traz, desse livro. Dessa análise, né? E aí, gente, até vou aproveitar, vou dar um cortezinho aqui no Henrique, porque quando a gente conversa sobre o assunto, né, sobre os temas que a gente traz no programa, nos programas, a gente tem sempre uma conversa de pré-produção. E nessas conversas de pré-produção, o Henrique me traz falas, né, dizeres de pessoas, de grandes filósofos, de grandes pensadores, sobre cada tema. E hoje ele me trouxe essa fala, que eu achei muito interessante, essa frase, do Epicuro. Ela diz o seguinte: a morte é uma quimera, porque enquanto eu existo, ela não existe. E quando ela existe, eu já não existo. Então, eu quero saber, Henrique, mas antes de você me falar um pouquinho do Epicuro, eu quero saber, você que está em casa. Aliás, todos que estão chegando, eu já quero agradecer de antemão por vocês estarem aqui, por vocês fazerem essa troca. Já tem bastante gente mandando aqui o seu oi, boa noite. Muito obrigada de novo pela presença de todos vocês. Mas, antes de você me trazer sua leitura sobre essa frase do Epicuro, eu quero saber de você que está em casa. Bora interagir com a gente? Bora trocar essa ideia do que é a morte, afinal de contas, para você? Manda pra gente aqui por mensagem. Se não conseguir mandar hoje, deixa nos comentários, coloca nos créditos, mas a gente está muito a fim de saber o que, afinal de contas, é a morte para você. Então, baseado nessa pergunta e também na nossa fala, nessa fala que o Henrique nos trouxe, eu quero saber do Henrique, que história é essa de quimera? Como assim, quando eu existo, ela não existe, quando ela existe, eu não existo? Olha só, né? O Epicuro traz essa percepção para nós, diferenciando um pouco do Platão, dos socráticos, da ideia de que a vida
que vale a pena ser vivida é a vida com prazer. Ou seja, quando nós pensamos na morte, ou não pensamos na morte, nós estamos lidando com a nossa existência. Então, pensar na nossa existência é pensar na morte. Ou seja, quando nós não podemos falar dessas questões, será que nós estamos deixando a nossa vida um pouco de lado? Será que quando a gente fala, sabe, tem aquele filme, né, não pode falar o nome do personagem principal, que é o Voldemort, ou seja, porque senão ele aparece. A morte ainda nos assusta, porque ela lida com o nosso lado mais frágil, ansioso, aquilo que é incompreensível. E o Epicuro, ele diz o contrário, ele fala, enquanto eu existo, ela não existe. Ou seja, será que não está na hora de pensarmos nessa vida? Não está na hora de existirmos aqui? E aí, deixar alguns assuntos mais próximos? Então eu quero saber do Beto. E aí, Beto? Tá na hora ou não tá na hora? Como assim? Beto, peraí. O som. Teu fone. Então, né? Sim ou não? A fala do Henrique, muito interessante, essa questão do sempre estamos com medo, né? Digamos assim, sempre assustado. Porém, eu percebo que chega um certo ponto, né? Chega um certo tempo que você meio que fica naquele receio. Mas, de fato, o que é a morte? A morte é algo que dá medo ou é apenas algo que, claro, todo mundo vai ter que encarar, vai ter que enfrentar a morte. Algum dia todos irão morrer, né? Mas tem momentos que você pede a morte, que você quer morrer, né? Mas não é aquele morrer de não existir, né? Aquela morte, aquele morrer ali por segundos, né? Morrer por, digamos, horas e depois reviver novamente, né? Então gera aquela, digamos que é a contradição. Eu quero morrer, mas ao mesmo tempo quero permanecer vivo. E afinal, o que é a morte para mim? Uhum. E eu quero saber, Beto, dentro você me falou ali, a gente estava nas internas, sobre o livro, né? Traz para mim aquela leitura que eu achei muito interessante, se você já puder também conversar um pouquinho com a gente a respeito do que aconteceu, como é que você desenvolveu essa leitura do livro, seria bastante bacana para a gente. Sim. Pode ser agora? Pode. Esse é o meu livro, Sonhar é Preciso. Na capa tem um menino meditando. Esse menino provavelmente sou eu. O meu livro eu posso descrever em uma palavra: travessia. Conta-se histórias em forma de poesias. Na verdade, eu estou traduzindo os sentimentos de um jovem, né, José, que ele passou por uma fase muito difícil da sua vida, um momento muito complicado, muito delicado, de muita angústia, de muita dor. E ele precisava a todo momento se libertar de si mesmo. Ele precisava encontrar com a luz da vida. Ele se encontrava em um momento escuro, um momento muito perdido. Ele se encontrava em um labirinto. Então, eu consegui traduzir os sentimentos desse jovem, sentimentos esses que várias pessoas sentem a todo instante, a todo momento. E antes de poder ler, eu quero poder contar um pouco sobre o dia que eu escrevi essa página que está no meu livro. Foi um momento muito delicado, foi um momento nada positivo. Tinha poucos dias que eu recebi alta do hospital, tinha recebido alta do hospital. Eu fiquei internado uma semana, né, após uma tentativa de suicídio. E eu tinha, 19 anos. 20 anos, na verdade. 19 anos. E aí, após sair do hospital, né, meu livro já estava em processo, já estava praticamente finalizando o meu livro. E aí eu decidi incluir essa página, né? E assim, meu choro sem lágrimas, meu grito em silêncio e meu olhar apagado. Falava a todo instante. Eu não queria estar ali. Eu precisava de abrigo. Precisava de curativos e um analgésico impossível de encontrar. Eu sei que precisava e não encontrava. Vi a mim um corredor escuro, calado, com choro entalado, e a minha alma suplicando por cuidados. As dores eram cruéis e não aguentava mais tanta aflição. Não era física, a dor era viva e grudada na minha alma.
Eu chorava todos os dias e a ferida só aumentava, em proporção gigantesca, deixando-me exilado, jogado no canto obscuro e machucado. Senti-me em um corredor sob escuro, precisando de cuidados, precisando ser resgatado e curado de todas as feridas externas. Ok. Bom, gente, acho que vocês perceberam que o assunto, nesse caso, a gente está falando de um assunto bastante forte, de um tema, né, que vai até além da morte. O Beto, eu não sei se você quer comentar, Beto, ou se você preferir depois falar, mas sobre a situação, o que aconteceu, que foi na sua adolescência, né? Sim. Eu iniciei, na verdade eu tinha 14 anos, quando eu fui diagnosticado com depressão. Nem sabia, era muito novo, ainda era um tabu imenso na época. Olha que não é nem tão distante, né? Mas era um tabu, eu tinha muita vergonha de poder contar com os meus colegas que eu estava tendo um acompanhamento com um psicólogo. De imediato, fui encaminhado para um psiquiatra. Então, assim, uma criança que foi para um psicólogo que não sabia o que era um psicólogo e imediato, assim, encaminhado para um psiquiatra. Então, tudo muito horrível. E foi se passando ali, o tempo foi passando, as coisas piorando. E chegou um certo tempo que eu não aguentei mais. Eu falei, tá, eu tenho duas escolhas, permanecer ou partir. Mas eu quero partir para onde, né? Se eu não quero mais existir. E aí chegou um momento, um pico muito alto de muita dor, aquela dor da alma mesmo. E eu falei, de hoje não passa. E eu lembro que era uma véspera de Natal, sabe? Então, tava todo mundo muito naquela vibe natalina, sabe? E aí eu lembro que eu abri um notebook e escrevi um texto, meio que uma carta, assim, agradecendo alguns amigos, na verdade 2 amigos, e na época, se eu não me engano, meu ex-companheiro também, e eu encaminhei para essas 3 pessoas. E aí eu não lembro de mais nada, falei, olha, a partir de hoje eu não estarei mais aqui. E aí eu não lembro de mais nada, eu só lembro que depois eu estava já no hospital, né, já internado. Tenho vagas memórias, assim, lembranças de o quão desumano foi. Até chegar quando eu cheguei no hospital, teve toda e o bacana, uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que naquela noite tinha uma médica estagiando e estava grávida, né? E aí ela... A conexão tá Bom, ruim, pessoal, né, Júlia? eu peço perdão, tivemos um pequeno contratempo da conexão aqui. Mas Logo ele está volta e ele falando, conclui Júlia, para vocês. o que ele está falando é sobre Pode esse falar, estado, Henrique. né? Esse estado que a gente vai chamar de melancolia profunda, né? Ou seja, que depois virou uma depressão, como ele disse. E é importante falar disso, é importante trazer esse tema à tona, porque quantas pessoas, às vezes, estão passando por um estado de melancolia ou de depressão e não percebem. Às vezes, uma depressão, o seu oposto é uma mania. Ou seja, a pessoa está com mania de coisas, precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo, precisa estar sempre criando. Isso também pode ser um sinal de uma depressão. Não tem esse outro lado, sabe? Esse oposto, assim, um pouco mais equilibrado. Ou está depressivo, ou está numa grande atividade. Então, falar sobre isso, trazer esses temas, são riquíssimos para que nós possamos falar disso, que é importante, né? Ou seja, acho que quando a gente se dá a liberdade de falar sobre um assunto como esse, a gente também dá a liberdade do outro falar, do outro se expressar. E eu acho que nesses casos em específico, quando a gente fala de depressão, é justamente disso, a pessoa encontrar um lugar onde ela consiga ter a fala, né? Onde ela consiga ser ouvida. Lógico, nem todo mundo é psicanalista, psicólogo, enfim, e é importante que a pessoa busque esses profissionais, porque são eles que vão dar o suporte correto, né? Auxiliar da melhor forma. Mas eu acho que quando a gente consegue libertar esse nosso olhar
tão estigmatizado sobre alguns assuntos, principalmente sobre a morte, a gente, consequentemente, liberta aquele que está ao nosso lado, aquele que está à nossa frente, sobre a possibilidade dele falar mais informalmente sobre isso, né? Então, e não ser tratado também como uma coisa, assim, absurda, meu Deus. Exatamente. Pode decorrer, Henrique, perdão. Porque vocês que estão ouvindo a gente, ó, é importante lembrar que vocês não estão sozinhos. E, às vezes, num momento de angústia depressiva, esse sujeito, ele às vezes pensa que não tem com quem falar, nem tem saída aos sentimentos dessa pessoa. Porque a melancolia, diferente do luto, ela tem uma diferença. Tá? Não sei se vocês sabem, mas quando a gente está pensando em luto é a perda de alguém para sempre. Então, o luto é perder um ente que não vai mais voltar. Então, o corpo, o nosso sistema cognitivo, o sistema inconsciente, todo o nosso funcionamento biológico, ele vai entender que vai ter um fim essa dor. Ou seja, você vai passar por esse processo de sofrimento. O luto ele vai ter ali 5 movimentos: negação, depois raiva, e compreensão e aceitação. O que acontece? Na melancolia, isso não acontece, Júlia. Na melancolia, você perde algo vivo, um objeto, um amigo, um amor. Ou seja, só que essa coisa, esse objeto, essa pessoa continuam vivos de alguma forma. E essa pessoa começa a pensar que ela não fez o suficiente. Uma ausência, então, Henrique. Só para a gente entender. Ela é uma ausência de algo vivo e não necessariamente a morte no sentido de finalizar. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, seria, exatamente. Ao mesmo tempo, hoje, nós também vamos falar de um outro olhar dessa morte, que eu acho que nós temos algumas entrevistas, alguns enquetes. Durante o nosso programa hoje vão ter bastante situações. Como olhar para esse estado da morte de uma outra forma também. Roberto, voltou? Perfeito. Sim. Bem-vindo de volta, Beto. Então, Beto, eu vou fazer o seguinte, dentro da fala do Henrique, até porque a gente estava trazendo aqui as ponderações com relação a quem precisa de algum tipo de ajuda, auxílio, como você precisou, né? E agora eu peço só para você dar essa conclusão dentro da leitura que você estava fazendo antes de cair a conexão, para que o pessoal que está em casa também consiga entender melhor essa história toda, né? Pode ir, Beto. Estão ouvindo? Estamos, agora sim. Ai, gente, eu acho que a conexão... A internet ficou um pouco ruim. Acontece ao vivo, né? Assim, né? Então, gente, como eu estava falando, gostaria de comentar, né, um breve trecho que aconteceu nesse episódio no hospital. Tinha uma médica estagiando, ela estava grávida, e ela ficou assim muito assustada, né? Ela foi pro banheiro, começou a chorar, aquela coisa toda. Era um jovem, né? Um paciente jovem. E aí eu lembro que ela, né, recentemente eu encontrei com essa pessoa e hoje somos amigos. E assim, nem imaginava, né? Nem lembrava dela, na verdade, que ela era aquela médica do hospital. E aí ela falou: Roberto, quando eu encontrei você naquela... Opa! Bom, pessoal, como vocês estão percebendo, a gente está com alguns probleminhas técnicos com relação à conexão. Eu vou fazer o seguinte, dentro da fala do Beto, ele vai complementar depois, mas eu vou trazer para vocês uma outra frase que o Henrique também nos trouxe, que é essa daqui, ó. Somos o corpo, a mente, as subjetividades, tudo ao mesmo tempo. Morrer pode ser se perder? Será que é isso? E aí, eu vou aproveitar e já trazer uma tradução bem literal, que é o nosso momento Etmos, da palavra morte, do que, afinal de contas, é a morte lá no dicionário. Então, pega aí.
aí, gente, a gente fez essa mesma pergunta e mesma enquete para algumas pessoas que nos mandaram vídeos. E cada uma delas trouxe sua ponderação, seu olhar sobre a morte de uma forma diferente. Então, agora eu vou trazer para vocês a visão do Ed a respeito desse assunto. Dê uma conferida. Olá, boa noite a todos do programa Libera Libido. Boa noite aos organizadores e todos os espectadores também. Tudo bem com vocês aí? Falar sobre a morte, né, no primeiro momento nos parece um tanto estranho, nos parece um assunto em que nós desejamos uma certa distância, mas a morte, na verdade, ela pode se apresentar para nós como um assunto que, na verdade, é uma porta de entrada para essa grande casa chamada vida. Dentro dessa vida, nós temos muitas portas de acesso e muitas vezes, acredito eu, a gente perde tempo por portas que não tem tanta importância assim, a reflexão sobre elas. São portas que vamos falar sobre sucesso, sobre ganhar dinheiro, sobre ter o corpo perfeito, mas eu tenho a impressão de que todas essas portas vão dar sempre na área de serviço. Mas quando a gente pensa sobre a morte, sim, aí sim, a gente entra por uma porta que vai nos auxiliar e fazer refletir, né, profundamente sobre os aspectos mais importantes do bem viver, de como bem viver. E um dos primeiros elementos que a gente tem que pensar é que ela existe, ela está aí para todos nós, é parte do que nós somos. A morte, ela tem sido desnaturalizada na nossa sociedade, né? Se fala em morte, as pessoas saem correndo, querem ir para longe, pegam a reta e saem correndo para longe para não falar sobre isso. Não se fala, não se pensa sobre ela, se coloca um distanciamento. Todavia, a filosofia, ela nos lembra que um dos caminhos para que a gente viva bem é saber compreender bem, entender bem essa morte. Schopenhauer, um filósofo alemão lá do século XIX, vai dizer que a filosofia ela só existe porque nós somos finitos, porque vamos morrer um dia. E é claro, se a gente vai morrer um dia, então a gente tem que, nesse período de vida, procurar tomar as melhores decisões, viver da melhor forma possível. E a filosofia vai nos ajudar nesse processo, nessa busca pelo sentido dessa vida. Sócrates também vai dizer que uma vida que não é examinada não merece ser vivida. Então, essa possibilidade certa da morte vai nos ajudar a pensar sobre como melhor podemos viver. E aí, nesse processo, nós vamos ganhar em muita qualidade de vida, vamos ganhar em muita qualidade nas decisões de vida, vamos ganhar em muita qualidade nas decisões e vivendo tudo isso, passando por tudo isso com uma certa leveza, com uma certa serenidade, de maneira que não vamos encontrar a menor dificuldade quando nos acharmos diante da morte. Um abraço a todos. E aí, gente, é interessante, eu quero trazer aqui para vocês conhecerem um pouquinho, porque as pessoas estão comentando aqui, eu vou trazer alguns comentários só para vocês também entenderem que as ponderações que vocês estão trazendo para nós são muito pertinentes e elas estão sempre linkadas ao que as pessoas, o que os nossos participantes ou as pessoas que mandam os vídeos estão falando. Então, a Maria Aparecida trouxe aqui uma frase muito importante e eu achei bastante que tem que ser salientada essa fala. Falar a respeito é muito importante, inclusive com as nossas crianças. Nós, adultos, muitas vezes subestimamos a capacidade delas, das crianças, de enfrentar esses momentos naturais da vida. E, ao mesmo tempo, Henrique, eu quero aproveitar e trazer uma outra ponderação que o Pedro Torres Firmo está colocando aqui. Tem várias ponderações dele, mas tem algumas bem específicas. Tem uma delas que diz o seguinte: luto e melancolia são um dos mais belos textos de Freud. E na sequência ele coloca: entender a diferença entre esses dois sentimentos é crucial para a vida. E na sequência, eu quero que descorra depois a sua fala com relação a essa frase aqui que eu achei bastante interessante. Uma das traduções literais de orgasmo em francês é pequena morte. E teve mais uma pessoa que falou, que aliás é o Pedro também, ele fala o seguinte:
dizem que filosofar é aprender a morrer. Então, primeiro quero agradecer todas as falas dele, porque foram falas muito pertinentes ao tema, né? E bastante trouxeram uma lucidez sobre isso, né? Sobre as várias possibilidades da morte, que a gente sempre foca numa. E aqui ele trouxe várias leituras, né, Henrique? Ele foi muito bem, ele trouxe ponderações muito importantes. Pedro, obrigado. E espero que todos vocês que estão assistindo tenham escutado a pergunta dele, as afirmações dele. E é exatamente isso, Júlia. O luto e a melancolia, eles são distintos. E por que é importante saber a distinção? Porque em um existe fim, e no outro pode percorrer um longo caminho, um caminho tão grande e se esconder no funcionamento dessa pessoa, desse sujeito. E é nesse lugar que se esconde essa melancolia que é onde pode vir a ter atos de tentar dar fim à própria vida. Então, por isso que é importante. Por isso que é importante fazer essa distinção. E quando ele fala da questão do orgasmo, é uma pequena morte, é exatamente isso. Ou seja, qual que é o processo natural? Procriação. Então, o orgasmo em si é se perder, nesse caso. Então, na hora que você tem o gozo é algo que te escapa. Então, em psicanálise, a gente que já vai não pertence mais a você. Não pertence mais a você, ou seja, você não tem mais controle daquilo. E em psicanálise, a gente vai, esse tema é grande, é vasto, não é tão simples assim, então vale essa ponderação, por quê? Nós vamos chamar também de gozo tudo aquilo que escapa ao sujeito, no sentido de que ele não tem controle. Sai dele, ou seja, um ato falho, algo que ele não pode lidar, que surge e interrompe um processo que seria um pouco racional, do ponto de vista do sujeito. Então, isso também entraria nesse pequeno gozo. Maravilha. Fala. Não, eu só vou trazer aqui, porque o Edvandro trouxe uma frase também, concordando com a citação da Maria Aparecida, que a gente leu aqui agora há pouco. E aí, aqui eu já vou fazer uma outra colocação. A gente está falando até agora de uma questão sexual, enfim, da parte do gozo. Agora o Edvandro ele traz a leitura com relação à importância de falar sobre a morte dentro desse universo infantil, dentro desse olhar da criança com relação à morte. Quase como uma forma da gente, ele até coloca aqui, ó, ao evitarmos falar sobre a finitude da vida, revelamos o nosso despreparo em lidar com ela, que é justamente a gente fala tanto em viver, em ser alegre, em não ser, e aí às vezes a gente para e não pensa que na criança, no olhar da criança, a forma com que ela recebe até quando alguém próximo falece, enfim, como que a gente tem que trabalhar esse olhar, né, Henrique? Como que essa criança pode desenvolver até num futuro alguns traumas, algumas angústias, justamente por não ter tido uma base ali que pudesse dar esse suporte para ela trabalhar de uma forma mais, não sei se sossegada, mas um pouco mais tranquila com relação a um assunto tão importante e tão forte que é a morte, né? Então, se a gente pensar numa sociedade mais primitiva, nós temos algumas tribos, por exemplo, que para a criança se tornar adulto, né, o menino se tornar um homem, ele passa por rituais. Tem rituais que uma tribo coloca a mão dessa criança numa luva cheia de formigas, ele é levado para caçar, ele é levado à caça, ou seja, depois que ele vira adulto, essa criança está constantemente lidando ali com a finitude, ou seja, ele vai sendo introduzido nesse ambiente mais primitivo, então ele tem ideia de outras coisas. Na nossa sociedade, nós temos, às vezes, um dilema, poupar ou não poupar a criança de certas informações. Então, a ideia é que possamos, quando a criança pergunta sobre alguma coisa, responder para ela. Claro, numa linguagem que ela possa alcançar. Mas tudo que nós escondemos dessa criança é o adulto que esconde de si mesmo. Porque a criança, ela é o quê? Ela é a projeção do círculo dos adultos, de onde ela veio. Então, essa criança que vai ser um adulto, ela vai ser o reflexo, vai ser a projeção desse ambiente que ela viveu. E ela vai lidando com isso. Sim, a forma que ela vai trabalhar com isso é diferente, né? Beto, que bom que você conseguiu voltar.
O pessoal está curioso em saber o fim dessa história. Então, você virou amigo dessa médica que você estava falando, né? Para quem não está sabendo a história, quem está chegando agora. Sim. O Beto passou por um período bastante complicado na adolescência, Sim. onde ele fez o suicídio e foi amparado por uma médica que estava grávida, né, Beto? E ele comentou que recentemente ele veio a ter contato com ela e ela acabou se tornando uma grande amiga. Beto? E aí, ela... Oi? Gente, a minha internet perdoa, a minha internet hoje está horrível. Pode falar, aí, daí ela... Eu encontrei com ela depois e hoje somos amigos, né? E aí ela falou, Roberto, eu não imaginei que aquele adolescente, aquele jovem poderia ser você, com um futuro brilhante pela frente, e você tentou interromper o seu futuro, a sua vida naquele exato momento. E quando o médico que atendeu você, ele comentou com a equipe que se fizesse aquele terceiro processo, que aquele jovem ele não iria sobreviver. E aí ela entrou em desespero, né? Claro, sem passar para a equipe. E assim, eu chorei muito quando ela fez esse relato, né? Quando ela trouxe isso. E assim, é um momento muito desesperador, né? Você acaba querendo aquilo, mas não é aquilo que você quer, de fato. Sabe? É um pouco muito contraditório, na verdade. Você quer, mas não é bem aquilo que você quer, sabe? E aproveitando a deixa, eu quero poder dizer para vocês que estão assistindo. Já vai voltar, gente, eu prometo. Henrique, é assim mesmo, né? Programa ao vivo é assim. Não adianta. Ó, fiquem com a gente, pessoal. Não vão embora, hein? Fiquem com a gente mais um pouco, hein? Ainda tem muito papo para rolar. Mas, Henrique, eu achei muito instigante essa fala dele, porque ele fala assim, ao mesmo tempo que você quer, você não quer. Ao mesmo tempo que você vai para agir, para resolver, para botar um ponto final, você não quer, porque você ainda está nesse apego com a vida, né? É uma ambiguidade. Ou seja, tem uma força, né? O Freud vai chamar de pulsão de vida e pulsão de morte também. Nós vamos ter essa ideia de pulsão de vida é tudo aquilo que me leva a ficar vivo. E pulsão de morte é todo aquele movimento que me coloca diante de uma possibilidade de morte. Então, vale repensar sobre isso. Tem muitas pessoas que aparentemente não têm não pensam em suicídio, mas elas estão constantemente se colocando em risco. Aqui em São Paulo, por exemplo, o trânsito é uma loucura, com as motos, enfim, alguns motoqueiros, né, motociclistas, se colocam em risco, carros também. Então, tudo que te coloca diante de uma possibilidade de um acidente fatal, nós vamos pensar que isso seria uma pulsão de morte. Então, quando ele fala desse suicídio, de eu quero viver, mas não quero, mas também não quero, que dor é essa, né? Que dor que ele está sentindo? Uhum. E como simbolizar isso? Como significar isso? Como resolver? Ou seja, e nós sabemos hoje, temos no Brasil o CVV, para quem precisa urgentemente falar com alguém, então tem o CVV. É importante ter um número, ter alguém para falar, ter alguém para você ser ouvido. Uhum. E fale. Porque, ficar sozinho é pior. Então precisa ter alguém que possa escutar esse sujeito sem dar conselho. Até já para avisar o pessoal que está nos ouvindo no Spotify e está assistindo, o número do CVV é 188, tá? Então, quem precisar, liga. Vai ter alguém para te dar esse amparo, para te dar esse suporte. Não deixe de ligar. Eles são muito bem treinados. Eu vou tentar trazer de novo... Vou trazer de novo o Beto aqui, só para dar essa conclusão na fala dele. Opa, não vou trazer então, porque ele não quer entrar. A internet não está deixando ele voltar. Mas eu vou trazer agora para vocês, para quem já assiste o nosso programa, já conhece, né? A gente tem agora o momento da hora do oráculo. Nesse espaço, para quem está nos ouvindo, para quem está nos acompanhando em outros meios de comunicação, esse espaço a gente traz uma ponderação mais antiga sobre esse tema. Então, pegue um pouquinho... E aí o Henrique me trouxe essa fala aqui, para variar Freud, né? Se quiseres poder suportar a vida, fica pronto para aceitar a morte.
E aí, Henrique, que fala é essa? O que o Freud está explicando dessa vez? Juntando com, deixa a frase para mim, mas juntando com o que o Ed falou, com Arthur Schopenhauer, falando dessa percepção da vida dos filósofos, e chegando em Freud, que nos diz, né, olha que frase fantástica, se quiseres poder suportar a vida, fica pronto para aceitar a morte. Porque a morte é o fim de tudo. Retomando esse tema, é o fim, acabou. Então, a vida merece ser vivida. Agora, nós precisamos, de alguma forma, encontrar simbolizações. Quando a gente deixa de simbolizar, nossas emoções, elas não têm mais para onde sair. Então, pode se voltar para si mesmo. Então, o organismo pode sucumbir. Então, para não deixar esse organismo sucumbir, é importante se ouvir para que você possa representar essas emoções em vida, em coisas. Tudo que está à nossa volta é uma representação dos nossos sentimentos. Tudo. Tem o outro filósofo, o Kierkegaard, que eu acho que a gente falou dele um pouco, né, Júlia? Não foi? Aqui, ó, a nossa frase. Eu ia comentar, ó, lá vai. A dor do existir consiste em ver a morte avassalar a existência do não-eu. Mas ela tem uma continuação, né, Henrique? Você tem ela aí? Eu tenho sim. E continua dizendo o seguinte, ó, percebendo que não consigo ensaiar o meu morrer com a morte do outro, já que é uma das experiências únicas intransferíveis. Ou seja, olha que frase chocante, né? Essa ideia do existencialismo, ele é um filósofo existencialista, ou seja, o que significa? Que a vida é feita para você. Para vocês que estão assistindo, pós esse momento existencial, de agora, nós estamos aqui agora. Ou seja, a sua volta, as coisas são para você, são para nós. É para você que está nos assistindo, para você que está em casa, para você que está ouvindo no rádio, no celular. A vida é para ser vivida agora. Então, simbolize a sua vida. Não deixe essa vida, essa chama se apagar, né? Sim. Simbolizar. Até eu vou trazer aqui, ó, tem 3 colocações que eu achei muito pertinentes com a nossa fala também. Não esquecer que Freud viveu na Europa durante toda a Primeira Guerra Mundial. A morte estava sempre à espreita. E é bom lembrar ainda, até nessa colocação do Pedro, que o Freud, além de viver na Europa, ele era judeu, né? Judeu. E ele estava vivendo justamente, ele fugiu, né, da Alemanha, né, nazista, e foi para a França, se eu não me engano, né, Henrique? E ele viveu justamente nesse momento e aí eu acho muito legal que o Henrique me trouxe essa colocação. Ele não foi, aspas, nem contra, nem a favor. Ele fala do homem não sendo judeu, né? Ele consegue sair desse universo e fala também sem ter uma dor muito latente para com o que os nazistas estavam fazendo. Ele fala de um homem num sentido muito mais amplo e ele fala, consequentemente, da morte num sentido mais amplo, né, Henrique? Exatamente. O texto que ele fala da morte é um texto curto, riquíssimo, e ele vai falar justamente isso que o Pedro trouxe. Obrigado, viu, Pedro? Por quê? Porque vivendo num ambiente de guerra, ou seja, a morte está acontecendo a todo instante. E se ele não tivesse conseguido ser imparcial, trazido essa questão da psicanálise, hoje nós não teríamos esse conhecimento desse sujeito humano, esse sujeito que, às vezes, para viver em sociedade, ele precisa abrir mão de muitas coisas. E ele fala nesse texto, parafraseando ele, esse texto da morte, que por que os cientistas, os psicólogos, eles, nesse momento de guerra, todos regridem. Em vez de continuarmos profissionais ou cientistas, todos regridem. Ou seja, tem médicos do outro lado e tem médicos desse lado. Mas os daqui vão atacar os de lá, os daqui. Então, essa ideia fica bem evidente nesse texto dele, e juntando com o que o Pedro falou. Nessa leitura. E eu vou até trazer, porque agora a gente está com o Soel, acho que é assim que se pronuncia. Sobre a morte, acho que essa frase de Epicuro, muito interessante. A morte não é nada para nós, pois quando existimos, não existe a morte. E quando a morte existe, nós não existimos. E essa frase, Soel, você está chegando agora, acredito,
A gente trouxe bem no começo do programa, depois dei uma conferida, a gente até já desenvolveu uma fala a respeito dela. Mas é exatamente isso, essa ambivalência dela, essa ambiguidade de quando a morte existe, a gente já não existe para falar sobre ela, e vice-versa. Quando a gente existe, a morte não está presente. Então é uma coisa bastante peculiar para se conversar também, né? E vou trazer mais uma fala do Pedro aqui. Opa, do Pedro não, desculpa. Do Ed. Ao pensar sobre as suas colocações, me questiono quanto à nossa capacidade de inserir os pequenos numa realidade, achando que estamos os protegendo. Mas quem pode, afinal de contas, os livrar disso tudo? E aí é uma coisa que eu acho muito bacana, Henrique, porque a fala dele, para quem está pegando a conversa, o diálogo pela metade, a Maria Aparecida trouxe aqui uma fala de ponderação com relação à importância de falar sobre a morte dentro do ambiente infantil, do universo lúdico, das crianças e assim por diante. E o Ed, ele está trazendo um complemento no sentido de, como ele fala ali, qual é a nossa, afinal de contas, qual é a nossa capacidade de realmente tratar esse assunto com as crianças, né? Até que ponto nós somos maduros o suficientes para falar disso de uma forma mais aberta, sem causar muitos traumas ou muitas dores, né, nessas crianças. E quando a gente fala disso, eu acho que eu sempre parto daquele princípio de que nenhuma ação ela vai ser exatamente igual para qualquer pessoa. Então a gente não tem as verdades, não existem verdades, né? Para cada um vai ser uma verdade diferente. Então eu acredito que dentro dessa leitura toda que o Ed, que a Maria Aparecida estão trazendo, é bastante importante ponderar que falar sobre a morte também vai depender da idade da criança, vai depender do contexto onde ela está inserida, vai depender de muitas questões. Porque quando a gente fala de guerra, que a gente estava falando agora há pouco sobre isso com relação a Freud, é muito mais forte, né? É muito mais latente. E recentemente apareceu uma reportagem de uma menina, que se não me engano era no Afeganistão, não sei exatamente qual país, e ela estava desesperada, ela não aguentava mais ver tanta gente morrer na frente dela. E ela trouxe uma criança de, acho que 8, 9 anos, ela traz uma fala que eu falo assim, se eu estivesse no lugar dela, eu não sei se eu suportaria aquele espaço, aquele ambiente. Então, falar de morte vai de pessoa para pessoa, e ao mesmo tempo, quando a gente encontra essas crianças, e até mesmo esses adultos, tem que existir essa ponderação, esse cuidado, essa atenção, porque ainda é um tabu. A gente ainda mistifica ela de várias formas. E aí, Henrique, eu queria muito que você trouxesse também, eu vou trazer aqui uma outra fala muito interessante, que quando estamos melancólicos, é porque o objeto de desejo que estava próximo a nós não está mais presente, mas ainda existe. Você falou no começo sobre isso, Henrique, e essa frase, você me comentou que a melancolia, ela trata de um objeto que ele ainda existe, mas a gente não o possui mais. No entanto, existe um outro formato que vai tratar exatamente da não existência desse objeto. É isso mesmo? É isso mesmo. Ó. E antes de pontuar essa frase, a medida para falar com as crianças é a sua medida. Ou seja, se você percebe que você não sabe lidar com o assunto, com certeza, você vai passar isso para a sua criança, para essa criança que está perto de você. Porque se você não sabe lidar com o assunto, como que ela vai saber lidar? Não vai. Então, a criança, ela tem aquela coisa, se ela cai e todo mundo se assusta, aí ela vai gerar nela um efeito muito maior daquela queda. Contudo, é assim, porque ela vai estar de olho em nós, no adulto. O adulto é referência. Então, se para você o tema da morte, falar sobre a vida, não for um problema, uma questão, não vai ser para a criança. Você vai conseguir passar isso para ela. Agora, em relação, né? Ela não vai perceber. E o texto que eu citei é o texto chamado Considerações Atuais sobre a Guerra e a Morte. Tá? É um texto de 1915, para quem quiser ter curiosidade de ler, ele vai fazer. Eu quero fazer uma leitura, um pedacinho dele, Júlia. A gente tem tempo, né? Só um pedacinho, eu já vou para essa melancolia, né? Tá? Tranquilo, que é o seguinte, pode falar. E é na parte que ele fala o seguinte, a desilusão causada pela guerra. Na página, no meu aqui, a página 210, ele diz o seguinte, o antropólogo tem que declarar o adversário um ser inferior e degenerado. O psiquiatra tem que diagnosticar nele uma perturbação espiritual psíquica. Mas, provavelmente, sentimos o mal desse tempo com intensidade desmedida, não tendo o direito de compará-lo com aquele de tempos que não vivenciamos.
Então, ele diz o seguinte, para finalizar: o indivíduo que não se tornou um combatente e, portanto, uma partícula da enorme máquina da guerra, sente-se perplexo quanto à sua orientação e é inibido em sua capacidade de realização. É um texto interessante, importante, porque ele vai começar a discorrer ali como se sente uma pessoa nesse momento diante da morte, da guerra. No caso ali, a guerra, tá? Como foi citado. E nós vivemos um momento de guerra. O momento da pandemia é um momento de guerra. Então a morte volta ela é latente, ela está presente o tempo inteiro, né? Ela está mais presente. forte do que sempre. Né? Exatamente. E a questão da melancolia? Fala, Júlia. Não, pode trazer da melancolia, porque a gente está recebendo várias ponderações, gente, só para avisar vocês. Eu vou trazer essas colocações de vocês logo. O Henrique só vai agora pode trazer. Pode trazer? Pode trazer. Mas depois é bom falar sobre a melancolia, porque acho que o pessoal está querendo saber também, viu? Mas aqui, ó, Maria Estela. Em algumas leituras, aprendi que a pessoa ela quer acabar com a dor e não necessariamente com a vida. E ela gostaria que você falasse um pouco a respeito disso, Henrique. Como que funciona isso? É uma tentativa de acabar com uma dor, com um anseio? O que seria exatamente? Em muitos casos, eu atendi um caso de uma pessoa que se cortava, e o que é o corte? É tentar, de alguma forma, sentir algo que está dentro, que está enraizado, que está nas veias. Sabe aquela dor que você sente passando pelos ossos? Então, ela quer tirar essa dor. Quando ela não consegue, às vezes, pode chegar ao ato de tentar tirar a própria veia para tirar aquela dor, aquele sofrimento. Então, vamos entender como está funcionando a estrutura desse corpo. Ó. E é bom salientar que isso que o Henrique está falando, gente, é exatamente o que eu tentei falar antes. Que para cada pessoa é diferente, né, Henrique? Porque você está trazendo uma ação que a pessoa tinha para amenizar aquela dor latente dele. Exatamente. Por isso que quem olha, às vezes, um olhar mais simples, vai julgar aquele comportamento. Mas o organismo é muito inteligente. Então, tudo que vocês fizeram, por exemplo, a gente olha para o passado e diz assim, nossa, fiz coisas erradas. Mas você não fez coisas erradas. Você fez tudo o que você sabia fazer com as informações que você tinha. Uhum. E quando você tem novas informações, você faz de outra forma. E esse processo de culpabilização também pode levar a atos assim também. Então é importante pensar nessa culpa quando eu olho para trás, ou seja, pensem em vocês olhando para trás, ou seja, numa linha do tempo de 5, de 10 anos, e falando, nossa, eu devia ter feito diferente. Devia a partir de quando? A partir dessa informação que você tem hoje. Então, é importante salientar isso, porque a gente acaba vendo um sistema que culpabiliza a gente demais. Todo um ranço histórico, religioso também. Bom, em algumas leituras ela diz o seguinte, a Maria, que ela aprendi que a pessoa acaba, então, a questão da dor, né? Deixa eu repetir, né, para quem estiver ouvindo em casa. Em algumas leituras, aprendi que a pessoa quer acabar com a dor e não com a vida. Gostaria que o Henrique falasse sobre. Olha só, é exatamente porque quando eu tenho alguém para xingar, ou seja, para discutir, tem objeto, tem foco. Ó, a pessoa te fecha no trânsito, você xinga aquela pessoa. O vidro fechado, tá, gente? Porque senão pode gerar mais agressão. Agressão gera agressão. Mas a gente está falando o seguinte, ó. Você colocou para fora. Você colocou para fora, aquela emoção, aquele afeto ganhou o sentimento. E quando não ganha? E quando você pensa que você fez errado, que você devia ter feito de outra forma, isso começa a ganhar dores internas. E aí, então, nós vamos, de alguma forma, pode se tornar uma patologia. Eu vou trazer... Fibromialgia, e etc, etc, etc. Porque o leque é muito vasto, né? Eu preciso ter o caso em mãos. Para conseguir analisar, exato. Eu vou trazer aqui, Henrique, porque a gente está indo para um lugar bem, bem denso. Mas o Jonas me trouxe uma frase muito bacana aqui. Na visão de que somos todos uma experiência material do divino, podemos estar comparados a um rio, o qual morre quando chega ao mar. O rio deixa de ser rio, mas não deixa de existir. E aí eu vou aproveitar essa colocação do Jonas e trazer um outro vídeo de um poeta também, que é o Samuel, e que ele faz uma leitura também interessante sobre essa questão de morte e assim por diante. Então, ouçam aí quem estiver na rádio e assistam quem estiver nos assistindo em qualquer um dos canais.
Olá a todos, eu me chamo Samuel Gomes. Fui convidado pela Júlia De Luca para estar aqui hoje, né? Falando desse assunto um tanto quanto delicado, né? Que é a morte. Mas é interessante ver também como o mesmo assunto, quando tratado pela poesia, diga-se de passagem, ele tem um caráter mais ameno, um caráter mais leve. E acerca desse assunto, sem mais delongas, eu escrevi um poema chamado Enquanto Eu Viver. E vou recitá-lo agora. Enquanto houver a mim, haverá no mundo flores, haverá amor e amores, assim como a dor, talvez. Enquanto houver a mim, haverá também sabores, haverá calor e cores, e o inverso desses três. Enquanto houver a mim, haverá risos e abraços, haverá beijos e afagos, e o choro, por sua vez. E quando for meu fim, nada levarei comigo. E o mesmo sol que pôs-se a mim, tendo então se despedido, há de nascer a vocês. Tudo enfim é revivido. E assim encerro a minha participação. E gostaria desde já de estar agradecendo por estar fazendo parte hoje e parabenizando esse projeto tão incrível. Muito obrigado. Bom, gente, eu quero agradecer também a todos os participantes, né? A gente ainda tem mais um participante que vai chegar logo, a gente já vai colocar o vídeo dela. Avisar vocês que a gente está com 57 minutos, mas a gente vai ficar mais um pouquinho, porque ainda tem bastante... O pessoal está comentando muito, eu quero trazer as colocações, porque são colocações muito ricas. Então, vou aproveitar e vou trazer aqui a da Grace, que eu achei também pertinente, de novo, dentro daquela atmosfera do infantil, né, da leitura da morte para com as crianças. A criança vai encarar a morte com o mesmo olhar e potencial lúdico que ela tem para encarar a vida. Para a criança, a morte ainda não tem a quantidade de símbolos, nomes e significados que nós, adultos, damos. E eu concordo plenamente com essa fala dela, viu, pessoal? E aí o Ed traz uma outra fala também relacionada a esses elementos, né, essas simbologias que a gente traz para a morte. O que nos ajuda a superar a realidade fúnebre da morte, necessariamente, seriam as simbologias, as motivações que temos para seguir com esperança, como uma razão de viver? E aí, Henrique, o que você entende, o que você observa dentro das colocações deles, dos dois, né? Tanto da Grace com relação ao universo infantil, quanto a do Ed com relação a essa questão das simbologias, da forma com que a gente lida com as simbologias, né? Eu acho que as duas, uma delas, aquele outro rapaz que tinha colocado, ele trouxe uma questão do divino, né? Então, assim, o Jonas, né? Jonas, né? Uma das formas de entender a morte é propagada por alguns ritos religiosos, ou seja, é uma forma de compreender. E, por outro lado, nós temos aí, então, a era do iluminismo, que vai dizer que não, que morreu é o fim, então você deve viver. Então, nós temos respostas para todos. E em relação à criança, concordo com ela. A criança realmente é isso, ela vai ser aquilo que a gente estava dizendo. Ela vai entender de acordo com o nível dela. Mas se o adulto tiver restrições ao falar sobre qualquer assunto como a criança, então essa restrição vai ser passada para essa criança. Mas sim, sempre no mundo dela, no mundo lúdico dela, na capacidade dela. E eu acho muito interessante, porque eu falo assim, eu observo muitas crianças que eu falo desse momento de Covid, né, do momento de pandemia, e como elas reagem, né, as crianças que nasceram nesse período, é muito interessante, porque às vezes a gente está acostumado a sair com a máscara, enfim, quando você tira a máscara e dá um sorriso para a criança, às vezes ela não reconhece, porque ela está tão acostumada com aquela imagem da máscara, que para ela o que está atrás da máscara ainda não é tão familiar, que dá um pouco de medo. Então eu tive essa experiência com algumas crianças por conta da loja, eu falei, gente, olha que interessante, como essa criança vai lidar com essa imagem, como isso vai se apresentar no eu dela no futuro, né? Como é que isso vai ser, como é que a gente vai lidar com isso? E essa questão da criança também dentro da pandemia,
como que a gente lida com a morte de uma forma que acontece tão fugaz, né? Às vezes, porque o Covid, a gente sabe, e até eu quero trazer uma ponderação da Kátia, e eu deixo os meus pêsames a ela aqui, ela diz o seguinte: vivo o luto, e penso que os rituais fúnebres são importantíssimos neste processo. Meu pai faleceu de Covid, que nos tirou a chance de um sepultamento digno. Sinto até hoje um vazio. E aí, quando a gente traz, aqui eu estava falando da criança um pouco antes de trazer a fala dela, como que a gente vai trabalhar isso, tanto com a criança quanto com o adulto, né? Que é o que ela falou ali, até um ritual que pra gente é tão importante, que a gente, dentro da sociedade, a gente colocou como realmente, a partir daqui, a pessoa realmente partiu, ela realmente deixou a vida, e a gente não pode nem se despedir da pessoa, né? Então você fica nesse... tanto com relação ao tempo, a relatividade do tempo, porque muitos dos casos são extremamente rápidos, outros você tem internações, são mais longos, enfim, mas de qualquer forma, essa finitude, ela se dá num momento muito peculiar dentro da nossa existência, né? Muito, muito específico. E é como você falou, você comparou com a guerra, e eu falo exatamente isso. Para mim, a gente está vivendo uma guerra. A gente ainda tenta pincelar ela, limpar ela um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas é uma guerra. Porque agora a gente não está mais acompanhando a quantidade de mortos, e aí é uma coisa também interessante, porque a gente se fixa num número, a gente não fixa nas pessoas, né, nas vidas que se perderam. Então, Henrique, como que você observa isso dentro da própria psicanálise, e a gente tem até a questão que eu sempre falo, a quantidade de pessoas que foi para psicanálise por conta da pandemia, né, ou para qualquer tratamento, no caso, né? Como que você observa isso? Até porque eu sei que você deu, inclusive, um dos seus analisandos, né? Eu perdi um analisando o ano passado. E primeiro, Kátia, nossos sentimentos aí, receba nosso carinho. E então, se pensarmos nessa questão do funeral, nós retomamos isso no século XIX, quando famílias, supostas famílias de bem, ou seja, tinham um patrimônio, elas começaram então a voltar para os funerais e para preservar ali uma história. Mas em momentos anteriores, momentos mais críticos da nossa humanidade e de ataques mais primitivos, as pessoas algumas não eram veladas, né? Então, nesses momentos de guerra, acontecem isso. Então, é recente esse processo também, foi uma retomada de visitar o cemitério no dia 2, né, dos finados, de estar ali acompanhando. Isso para o Ocidente, né? Nós temos as culturas orientais aí, mexicanas também, que tem essa questão da morte algo muito enraizado na cultura deles, e é uma transição que continua. E seria um pouco daquele outro olhar, né? A morte não é o fim. Então, nós temos aí algumas vertentes. E como dar conta disso? Cada pessoa vai dar conta com a informação que recebeu e que alcançou e que é capaz de suportar. É nesse lugar que o Freud vai falar sobre as religiões, vai falar sobre as experiências, ou seja, essa é uma informação que, para você, te conclui, te dá um significado. E é isso que importa. E eu vou trazer a fala do Henrique. E tá tudo bem. E tá tudo Porque bem. é você. Não precisa se preocupar com o outro, né? É você, esse é o seu olhar, essa é a sua forma de lidar com aquele problema, não é nem o problema, mas com aquela situação. E tá tudo bem você lidar dessa forma, né? A não ser que, como a gente já falou aqui, dependendo do estágio que você está, procure atendimento. 188. Fala com o pessoal do CVV. Eles estão preparados para conversar com vocês a respeito disso, né, Henrique? E eu vou trazer aqui uma outra fala, que é do Henrique, inclusive, e eu achei muito interessante essa leitura que ele trouxe. A morte é uma das várias partes e fases que perdemos em nós. E eu achei maravilhoso, porque quando você falou isso, eu pensei assim, quando a gente fala dentro da parte de estética, as pessoas falam que a gente está, no que você toma um banho, você está perdendo ali, ao se limpar, você perde inúmeras células, né, microcélulas, que estão indo embora. Então, você morre, de certa forma, né? Por um certo olhar, você morre. Mas você não deixa de existir, né? Então, é uma coisa bem interessante essa leitura que você traz, essa frase que você me trouxe.
E são vários níveis de perdas, né? Dessa parte, das nossas partes. São tantas perdas de memória, perdas de significado. Ou seja, e pensando nessa perda, na verdade, podemos pensar num novo significado que esse corpo está tomando. Se vocês não sabem, não lembram, por que nós envelhecemos? Porque nós somos a Xerox, da Xerox. Ou seja, quanto mais a gente vai sendo copiado, mais vai ficando branco. Ou seja, vai deixando, né? Vai entrar na teoria dos telômeros, enfim, tem toda uma cadeia de acontecimentos biológicos. Então, tudo isso está sendo deixado. Me coloca a minha frase de novo, que eu perdi um pedaço dela. Puxa sim, peraí. Por favor. Aqui, ó. Só um pouquinho. A nossa frase agora, porque não é mais minha, quando a gente joga é nossa, é de todos vocês, é nossa. Faz parte do contexto da análise aqui, da leitura. Aqui, ó. Então, ó, a morte é uma das várias partes e fases que perdemos em nós. Isso, é exatamente isso. São coisas que vão sendo deixadas no caminho, mas que também foram você. Exato. Que elas não se perderam necessariamente, né? Não, se transformou em alguma outra coisa, alguma utilidade. Vai ter alguma utilidade, mesmo que seja para... Sempre tem. Na natureza nada se perde. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer agora, só para vocês saberem, a gente sempre faz enquetes no ambiente virtual, né? No Instagram da Ebossa e no Instagram da Libera Libido. E agora a gente vai trazer a leitura, as proporções das frases, aliás, das perguntas que a gente fez. Então dá uma conferida aí. E aí eu comentei com o Henrique que eu achei muito interessante, porque eu fiz uma brincadeira onde eu falava que seria a morte o princípio da vida ou seria a vida o princípio da morte? Que, na verdade, essa frase, lógico que eu repaginei ela é de um... Ai, meu Deus, gente, deu branco. É do cantor essa? Não, essa é do... Não. Essa é do... Ih, gente, depois a gente descobre. Vou lembrar, já vou trazer, calma, já vou trazer. Mas resumo da ópera, ele trabalha com filmes góticos, no caso, góticos, enfim. E aí, essa brincadeira, essa analogia que ele faz seria morte o princípio da vida ou seria vida o princípio da morte? E aí teve uma ponderação bem interessante, porque a maioria falou que a vida é o princípio da morte, boa parte, cerca de 70% ali dentro do que foi respondido. E apenas 30% falam que a morte é o princípio da vida. E aí entra na questão que a gente estava falando da leitura dentro de religiosidade e assim por diante, né, Henrique? São análises que é lógico, como eu falei, é uma brincadeira que eu fiz, né, trazendo essa frase, mas são análises bem bacanas de você observar, porque eu acho que muitas vezes quando a gente fala de uma religiosidade, de uma filosofia de vida, é um pouco mais fácil até da pessoa lidar com temas como esse, como a morte, como vários temas que são até, de alguma forma, considerados tabus. Em outros casos, já não. Porque dentro da enquete, a gente também perguntou, e eu vou pegar aqui rapidinho para vocês saberem, quem era a favor, por exemplo, da eutanásia. E a gente teve uma ponderação de 31% serem contra a eutanásia e 69% a favor. E aí, paralelo a isso, a gente perguntou também quem era a favor do aborto. E olha só que interessante. 33% são contra e 67% a favor. E aí, se você pensar, uma seria o começo da vida e outra o final da vida, né? Em alguns casos, nem todos. Então, é lógico que a gente está fazendo uma análise muito superficial. A gente podia decorrer aí uma fala gigantesca sobre todos esses assuntos. Mas eu achei bastante interessante como as pessoas elas conseguiram, em primeiro lugar, falar o que elas pensam, sem ter esse tabu, e eu agradeço a todos que responderam às enquetes, e ao mesmo tempo, como algumas leituras ainda são necessárias para a gente, né, quando a gente fala de aborto, e aí eu trouxe até, eu acho interessante trazer que algumas pessoas vieram comentar comigo que assim, olha, dependendo da situação, eu sou a favor do aborto. Então, peraí, não é uma pergunta tão simples, né? Não é uma coisa tão banalizada. Vamos refletir um pouquinho a respeito.
De novo, eu não vou decorrer aqui uma fala a respeito de nada, mas eu achei muito bacana a forma como as pessoas estão falando sobre os assuntos. E o principal, eu acho que é você saber não só falar, o ouvir. Porque eu acho que se a gente tem uma base técnica, uma base científica, algo que possa ir um pouquinho além dos achismos, das verdades que são nossas, aí sim a gente está aquela questão da evolução, né? Então a gente tem que também dar uma olhada muito atento a todos esses números que aparecem com relação, por exemplo, aos suicídios, homicídios, enfim, e tudo que está acontecendo ao nosso redor, né, Henrique? Sim. Ao mesmo tempo que nós trouxemos o tema do Roberto, que participou. Obrigado, Roberto. Pena que o Roberto caiu. não conseguiu voltar, não gente. conseguiu voltar. Ou Ó, seja, só para avisar, o Mojica, a Márcia me trouxe aqui. Zé do E ele estava Caixão. falando do Zé do Caixão, exato. Boa. Ao mesmo tempo que nós falamos dessa importância de você ser ouvido, a questão da morte, da vida, de como você vai levar a sua vida, ainda está muito enraizado essa ideia de como você percebe a pós-vida. Ou seja, se existe pós-vida, se não existe pós-vida. Então, esse é um tema, esses tabus são importantes a gente trazê-los, falar sobre eles, para que a gente possa pensar. Ou seja, só existem duas possibilidades, ou tem continuação ou não tem. Os egípcios acreditavam que tem pós-vida, os existencialistas não, os platônicos sim. Enfim, então, quem está certo? Não sei. O que eu costumo dizer o seguinte, o verdadeiro cientista, ele não refuta o que ele não pode provar. Então, não conseguimos provar, então não dá para ser refutado se existe, se não existe. Mas o que nós sabemos? Que você está aqui agora, todos vocês. E a vida não espera. Então, se tem algo que é concreto, é que você está aqui. Isso é concreto. Isso você pode ver. Então, pensar para depois, o que vai acontecer depois, será que não seria deixar a vida passar? Pois então. E eu vou trazer, Henrique, rapidinho, então, uma outra poesia que a Maria Aparecida trouxe para nós aqui, porque a gente está com 1h15 de programa e a gente vai precisar terminar, infelizmente, mas eu vou trazer primeiro essa poesia da Maria Aparecida e na sequência a gente tem ainda a música da Flavinha. Então, ouçam aí quem estiver na rádio e quem estiver assistindo, confere como ficou essa poesia que eu achei linda. Que a força do medo que eu tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo que eu acredito não me tape os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é o silêncio. Que a música que eu ouço ao longe seja linda, ainda que tristeza. Que a mulher que eu amo seja para sempre amada, mesmo que distante. Porque metade de mim é partida, mas a outra metade é saudade. E aí, gente, eu vou aproveitar e fazer o seguinte, como o Roberto não conseguiu retornar, eu vou trazer aqui uma das poesias dele, na qual ele fala um pouquinho sobre essa questão da experiência que ele teve com relação ao suicídio. E a poesia diz o seguinte: finalzinho de tarde, ela chegou sem comunicar, notou a minha vulnerabilidade e adentrou sem ser convidada. Entrou ao meu mais secreto mundo. Confortou-me naquele instante imediato, me hipnotizou. Sentiu-se íntima e quase me matou. Jogou-me no chão, rasgou a minha alma. Bagunçou tudo que estava organizado. E queria me levar, de uma forma triste e precoce. A minha alma suplica. O meu eu navega que queria partir. Navegava e queria partir. Mas a dor era gigantesca. E a morte disse para mim que ela seria a anestesia para aquele momento de agonia. E aí, Henrique, essa poesia dele me deixou bastante agoniada, não sei dizer exatamente, mas eu acho que foi bem visceral, assim. Quando eu li a primeira vez, eu falei que de alguma forma, eu consegui sentir algo próximo que eu acredito do que ele estava sentindo, das dores que ele estava sentindo. Porque, de novo, eu acho que a poesia ela tem esse poder
não só a poesia, mas a arte de uma forma geral, de fazer com que a gente consiga mergulhar naquele universo, se, lógico, a gente quiser fazer isso. E quando ele me trouxe essa poesia, eu falei assim, eu tenho que trazer ela para o programa, ela tem que estar presente nesse momento, nesse espaço. E eu quero já agradecer, galera, quem está mandando aqui, muito obrigada pela presença, um beijo grande. E Henrique, as suas ponderações finais, por favor. Primeiro que talvez essa poesia, essas poesias que ele faz o salvou, né? Ou seja, foi uma forma de se simbolizar, uma forma de expressar ainda nessa agonia uma parte dele, não mais para dentro, mas para fora. E essa é algo importante, talvez ele possa nos dizer em outro momento sobre isso. Então, eu estou muito feliz por esse dia, por estar aqui com vocês, por estar falando desse tema tão importante, tão delicado, e agradecer. E espero que vocês estejam conosco na nosso próximo encontro, nosso próximo programa. Fiquem com a gente. Não se esqueçam de assistir a gente no Spotify, na rede Smart de Comunicação, no YouTube. E é um grande prazer, Júlia, mais uma vez. Obrigado, gente, por deixar a gente entrar na sua telinha aí, viu? Muito obrigada por darem a gente essa liberdade, essa abertura. Saibam que a gente está sempre recebendo os feedbacks de vocês, então podem mandar, vocês devem mandar para a gente mensagens, seja pelo Instagram, seja aqui pelo canal no YouTube. Fiquem bem à vontade, nos tragam temas. A partir do mês de outubro, a gente está entrando aí com uma série muito bacana, onde a gente vai trazer filmes, abordagens sobre filmes, falando sobre filosofia, sobre psicanálise. Então, se vocês tiverem alguma dica, alguma sugestão de filmes, também pode mandar aqui, que vocês gostariam que a gente falasse a respeito, né? Então, muito, muito obrigada a todos. E agora, eu vou deixar vocês com essa mulher que eu, assim, sou fanática por ela, que é a Flavinha. Flavinha, muito obrigada por participar com a gente. A Flavinha, ela sempre traz... Ela é a cantora, ela sempre traz músicas relacionadas ao tema que a gente está abordando, e ela faz essa brincadeira de, em alguns momentos ela canta, ela traz ela cantando, e em outros ela faz esse pequeno clipe, um pequeno teatro com relação à música, e hoje é uma dessas apresentações. Então, muito obrigada novamente a todos, tenham uma ótima noite, uma ótima semana, e fiquem agora com a Flavinha. Eu sei que determinada rua que eu já passei não tornará a ouvir o som dos meus passos. Tem uma revista que eu guardo há muitos anos e que nunca mais eu vou abrir. Cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte surda caminha ao meu lado e eu não sei em que esquina ela vai me beijar. Com que rosto ela virá? Será que ela vai me deixar acabar o que eu tenho que fazer? Ou será que ela vai me pegar no meio de um copo de uísque? Na música que eu deixei para compor amanhã? Será que ela vai esperar eu apagar o cigarro no cinzeiro? Virá antes de eu encontrar a mulher que me foi destinada e que está em algum lugar me esperando, embora eu ainda não a conheça? Vou te encontrar vestida de cetim, pois sei em algum lugar esperas só por mim. E no teu beijo provar o gosto estranho que quero e não desejo, mas tenho que encontrar. Vem, mas demore a chegar. Eu te detesto e amo morte, 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 que talvez seja o segredo dessa vida. Morte, 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 que talvez seja o segredo dessa vida. Qual será a forma da minha morte? Uma das tantas coisas que eu não escolhi na vida. Existem tantas. Um acidente de carro, o coração que se recusa a bater no próximo minuto, a anestesia mal aplicada, a vida mal vivida, a ferida mal curada, a dor já envelhecida, o câncer já espalhado e ainda escondido, ou até, quem sabe, um escorregão idiota, num dia de sol, a cabeça no meio-fio. Ó morte, tu que és tão forte que matas o gato, o rato e o homem, vista-se com sua mais bela roupa quando vieres me buscar.
que meu corpo seja cremado e que minhas cinzas alimentem a erva, e que essa erva alimente outro homem como eu. Porque eu continuarei nesse homem, nos meus filhos, na palavra rude que um dia eu disse para alguém que não gostava, e até no uísque que eu não terminei de beber naquela noite. Vou te encontrar vestida de cetim, pois sei em algum lugar esperas só por mim. E no teu beijo provar o gosto estranho que eu quero e não desejo, mas tenho que encontrar. Vem, mas demore a chegar. Eu te detesto e amo morte, 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 que talvez seja o segredo dessa vida. Morte, 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 que talvez seja o segredo dessa vida.